Apocalipse. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Provavelmente você já ouviu falar que ciência e religião não se misturam, ou que ciência e religião nada tem a ver uma coisa com a outra. Mas até que ponto isso seria uma verdade? Quando investigamos a ciência e suas origens, nós encontramos muita coisa interessante e que não poderíamos chamar exatamente de ciência. Mas você pode me perguntar, mas o que isso tem a ver com as profecias do Apocalipse e com os ensinamentos de Cristo? Antes de tentar responder a essa questão, eu gostaria de propor uma reflexão. Será que é conveniente a interesses políticos e governamentais que laboratórios farmacêuticos vendam menos, arrecadando assim menos impostos? Ou seria melhor criar um sistema de medo e dependência que arrecada a cada ano bilhões e bilhões de dólares? Será que uma sociedade amedrontada, ela corrobora para um aumento na venda de medicamentos? Será que os laboratórios farmacêuticos eles estão interessados realmente em promover a cura a ponto de deixarmos de consumir os seus produtos? Vamos ao vídeo. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Vamos começar pela Bíblia e suas profecias e da etimologia da palavra farmácia, que tem uma relação entre essas coisas, e poderemos constatar isso em Apocalipse, onde é narrado uma redução da população mundial. E também em uma outra passagem onde a Bíblia narra que o mundo inteiro foi enganado por essa situação, né? A palavra farmácia vem do grego pharmakeia, que é traduzida em nossas Bíblias como feitiçaria e magia. A raiz dessa palavra é originada de pharmakon, que quer dizer veneno, drogas, medicamentos. É do mesmo vocábulo que vem farmácia, que quer dizer medicamentos, droga, dependência de drogas, dependência de remédios, enquanto que a palavra pharmakon é traduzida como feiticeiro e bruxo. Farmácia ou farmaqueia é também o nome de uma potestade angelical relacionada com o caduceu de Hermes ou Mercúrio, ou seja, uma facção espiritual ligada à feitiçaria e à bruxaria. Em Apocalipse temos duas alusões à feitiçaria. Uma delas é na sexta trombeta, onde diz que 4 anjos serão soltos do rio Tigre e Eufrates para matar a terça parte da humanidade, e nós podemos inclusive ver alguns personagens na nossa época atual muito interessados em reduzir a população mundial, né? Mas voltemos à Bíblia. Em Apocalipse 9:21 diz o seguinte: e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Nós temos aqui um contexto de roubos, imoralidade e de homicídios com feitiçaria. Como vimos, feitiçaria em grego significa literalmente farmácia. Mais adiante também, em Apocalipse, quando ele descreve a queda da Babilônia, diz que todo mundo foi enganado pela feitiçaria da elite. E nós podemos ver essas organizações com esses símbolos que são muito antigos e que enganam, né, o mundo inteiro. Em Apocalipse 18:23 diz o seguinte: e luz de candeia não mais luzirá em ti,
e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Bem, o texto fala claramente que os mercadores são os grandes da terra, a elite, grandes corporações que fazem comércio com vidas humanas. Essas passagens se referem a uma feitiçaria a nível mundial. Estamos numa época onde grandes companhias mundiais praticam a feitiçaria. E deve ser por isso que essas organizações não fazem questão de esconder seus emblemas do caduceu de Hermes. A tecnologia, a medicina estão à busca dos segredos da vida. O caduceu de Hermes tem duas serpentes em forma de espiral, assim como o DNA humano. É uma simbologia, uma representatividade inegável. É uma mescla de medicina, DNA, mitologia, serpentes. O caduceu também remete ao conhecimento, o conhecimento do bem e do mal. O mesmo conhecimento que foi oferecido a Adão e Eva, onde os caídos novamente desafiam o Deus Criador dos céus e da terra. Bom, como vocês podem ver, essa ideia de que ciência e religião não tem uma coisa a ver com a outra, ela é totalmente falsa. Como vocês viram, essas instituições, laboratórios farmacêuticos, ONU, Organização Mundial da Saúde, elas até hoje mantêm a simbologia antiga do culto à serpente, o caduceu de Hermes, entre tantas outras mitologias antigas que até hoje carregam a sua representação nessas instituições. O que é isso senão mesclar religião e ciência? Desde o Gênesis da Bíblia até hoje, onde lá foi oferecido o conhecimento, foi essa a proposta, conhecimento do bem e do mal, até hoje existe essa mescla dessas duas coisas que a gente pode ver, né? Como eu falei, na medicina, OMS, farmácia e por aí vai. Desde aquela época, eles cultuavam a serpente e até hoje vocês podem comprovar isso. Mas a ciência, ela pode ser boa? Sim, com certeza. A ciência pode ser boa. A ciência é como uma faca. Você pode usar uma faca para cortar o pão ou para ferir alguém. A questão e quando a ciência for usada para o mal, o que fazer? E olha que eu nem estou falando, eu nem estou levando em conta erros e fraudes. Por falar em erros e fraudes, a própria OMS confessa que a cada 5 minutos, a cada minuto 5 pessoas morrem por erro médico. Isso dá mais de 2 milhões de mortos anualmente. Isso por erro médico. E segundo um estudo realizado pelos doutores de Gary Null, Caroline Jean, Martin Feldman, Deborah Hazel e Dorothy Smith, cerca de 783.936 pessoas morrem anualmente só nos Estados Unidos por causa de erros médicos. E é fato que as gerações atuais estão mais doentes do que nunca. Aí eu pergunto, onde está a evolução da ciência? Por que eu digo isso?
A gripe espanhola, por exemplo, foi uma das epidemias que mais causou mortes na história e que surgiu em 1918, matando quase um terço da população mundial. A maioria das vítimas tinha entre 20 e 40 anos. Uma das sobreviventes, a doutora Eleanora McBean, ela assegura que aquela epidemia não veio de entre aspas, com muitas aspas, um vírus assassino, mas de um programa mundial de medicamentos. E a escalada de remédios, ela vem aumentando, vem subindo a cada ano, juntamente, é claro, é óbvio, com o lucro. Em 1929, era prescrito em média 2 medicamentos ao ano para cada americano. Em 2006, a taxa de medicamentos foi, vamos ver os dados, mais de 4 medicamentos por criança, de 0 a 18, quase 11 medicamentos por adulto, de 19 a 64 anos, e 28 medicamentos por adulto na terceira idade, mais de 65 anos, e isso sem contar medicamentos disponíveis sem receita. Ou seja, a cada ano que passa, as medicações vão aumentando, né? É essa a evolução da ciência, e as pessoas não estão vivendo tanto como se é dito por aí, né? Mas o que Jesus tem a nos dizer sobre isso? O que nós podemos fazer a esse respeito? Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele curava as pessoas, ele dizia: a tua fé te curou. A fé nas palavras que Jesus dizia. E Jesus também disse: em meu nome pisarão serpentes e escorpiões, e se beberes alguma bebida mortífera, ela não vos fará mal. Como está escrito, certamente ele levou sobre si todas as enfermidades para aqueles que creem. Por diversas vezes, Cristo dizia: não temas, ou seja, não viva amedrontado, não tenha medo. Nós não fomos criados pela ciência, nós fomos criados por Deus. Ele é que é a vida, Ele é que tem a palavra final sobre a vida. A ciência pode ajudar, talvez, pode ser que ela ajude, se ela estiver a serviço do bem. Mas ainda que ela esteja a serviço do mal, para aqueles que creem em Cristo, terão a saída. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.